Oi, gente, tudo bem? Eu sou Maline, do @Vou Constelar, e vamos terminar a conversa sobre adoção, né? No vídeo anterior a gente falou sobre a importância da nossa intenção quando a gente pensa em adotar. Falamos bastante sobre quando a pessoa pensa em adotar porque não pode ter os seus filhos biológicos. Aí veio a gente perguntando, mas Maline, eu não posso ter meus filhos, eu quero adotar. Vai me trazer um problema? Não necessariamente. Daí que é importante, por isso que é importante, né? Você investigar as suas razões para a adoção, para adoção futura ou para adoção que se passou. Vamos supor que você queira adotar porque não pode ter filhos biológicos, né? Reiterando aqui aquela questão dos termos biológicos e adotivo que não é juridicamente correto, tá? Mas aqui eu não tenho como explicar sem fazer essa diferenciação. Então, vamos supor que você queira adotar porque você não pode ter os seus filhos biológicos, tá? Então, só de você assumir isso pra você já começa um processo, né? Você já começa a se movimentar, mas, né? Você se ouve dizendo e fala, mas será que é só isso, é só por isso mesmo, né? Ou então, será que eu quero cuidar de alguém? E começa todo um processo. Eu faço inclusive um trabalho de constelação com esse enfoque que é muito legal, tem resultados muito bons, ajuda mesmo, tá? Mas vamos lá falar dos outros pontos importantes a serem levados em conta quando a gente está falando de adoção. No vídeo anterior, que está aqui no GTV também, a gente falou sobre aquela questão que a minha professora fala que assim, para você se perguntar, eu quero adotar um filho ou eu quero cuidar de uma criança? Por que eu estou voltando nessa pergunta? Porque o próximo ponto tem a ver com isso. Porque não dá para você adotar um filho de alguém, né, de uma pessoa que já tem pai, sem querer tomar o lugar desse pai, tá? Você que adotou é sim mãe, é sim pai. Eu tô falando de uma postura interna, tá? Por quê? É essencial para uma boa relação entre pais adotivos e a criança o entendimento de que aquela criança tem sim um pai e uma mãe. E a gente pode até falar biológico, né? Só que a gente não pode usar o biológico como sendo, um subterfúgio para menosprezar aquela relação. Pai é quem cuida. Ok, só que não dá para ignorar um sistema, tá? Por quê? Porque o seu filho, o filho adotivo, ele veio desse sistema. Então, quando a gente ignora, critica esse sistema, a gente está criticando e ignorando também uma boa parte não, o próprio filho, né? Então, lógico que aqui no dia a dia, a gente não vai ficar falando, né? Você não tem que fazer um altar dos pais biológicos, né? Só que você tem que ter essa aceitação de que esses pais existem e que são os pais, né, do seu filho adotivo dentro do seu coração. Esse entendimento, tá? E que eles têm e que merecem ter o lugar deles, tanto para você quanto para a própria criança. E que você não vai tomar o lugar de ninguém. Eles não são meros pais biológicos, né? Como a gente falou. Por quê? Porque eles são a raiz da criança, né? E uma planta sem raiz pode até servir para enfeitar um tempinho, mas essa planta morre, né? Então, independentemente do que os seus pais fizeram, eles devem ser reconhecidos, tá? Tem exceção? Tem exceção, mas é exceção. Em geral é isso. A gente só vai descobrir abrindo o sistema e vendo? Sim, mas geralmente é isso, tá? E desobedecer isso enfraquece a criança. E também enfraquece o vínculo que o pai adotivo tem com a criança. Vou explicar, tá? O que acontece? No fundo, essa criança ela fica com uma raiva, com um rancor, até mesmo inconsciente desses pais adotivos. Por quê? Como eu já falei, a criança vem desse sistema, ela vem desses pais. Então, ela também se sente criticada, ignorada, e o sistema não perdoa, e a conta vem. Outro ponto é que os pais biológicos da criança, eles além de ser reconhecidos, eles têm que ser respeitados, respeitados em suas escolhas e destinos, tá? Nenhuma família se desfaz nesse nível porque quis. Tem um emaranhado fortíssimo ali. Você pode perguntar, mas será que é bom eu me vincular a isso, né? Se a família tem um emaranhado pesado, não é perigoso, parará? Sim, é perigoso se você ignorar e fingir que aquela criança nasceu espontaneamente, do nada, ou então que ela só passou a existir quando você pegou essa criança nos braços. Não. A criança tem uma história linda, uma história de força, que pode ser triste? Pode, mas é linda. Sabe por quê? Porque é dela, tá? E se você reconhecer isso, se você honrar isso, vida que segue pro bem.
Lógico que sempre é bom ficar de olho, abrir o sistema para ver se tem alguma coisa, sim, mas para filhos biológicos isso também é ótimo, tá? No fundo, a vida de ninguém é fácil. De quebra, esse respeito traz potência e força para a criança e, como eu falei, vincula ainda mais a criança com a família que a adotou, tá? Então, quem adota nunca pode criticar os pais da criança e muito menos afastar a criança dessa história. Se fizer isso, quem vai se afastar é você da criança, tá? Ah, mas eu tenho que contar tudo. Não, não precisa. É uma postura interna, tá? Não precisa ficar esfregando a história da criança para ela. Ainda mais se for dolorida, enfim. Cada caso é um caso, tem que ver. O que eu garanto é que se você ficar bem firme nessa postura interna, a criança também fica bem, tá? Isso basta. Outro ponto importante quanto ao respeito, né? Ao respeito à escolha e o destino dos pais biológicos. É o reconhecimento, a gratidão de que se não fossem essas escolhas e esse destino, você não poderia estar cuidando e amando dessa criança. Então, você tem que ter o reconhecimento também de que você cuida dessa criança, deles, para eles, porque eles não podem ou não puderam. É necessário a gente ter gratidão e reconhecimento. Esse filho deles, que hoje você chama de meu filho, tá? É tudo muito interno. E esse cuidado vai até o momento que a criança precisar. A criança, o jovem, enfim. É preciso ensinar essa criança a também respeitar a sua própria história. E assim você deixa ela livre para viver a história que ela tem que viver. Isso, ao contrário do que muita gente pensa, isso vincula ainda mais os pais adotivos com o filho. Se você se colocar como adulto, como aquele que acolhe, como aquele que cuida, é essencial para que esse vínculo permaneça e se fortifique. Então, mesmo se depois a criança decide procurar a sua história, né, é bem comum, os pais devem ajudar no que for preciso para que isso aconteça. Você sempre vai ter o seu lugar, se você não ocupar o lugar do outro, né? Então, os pais dessa criança também sempre terão o lugar deles. O que acontece, é bem comum de acontecer, é que esse desejo de buscar a história, desejo de ir atrás, né, ele se reduz quando existe o reconhecimento pelos pais adotivos, tá? Ou até mesmo ele nem acontece. Quando os pais adotivos se colocam nos seus lugares de cuidadores e dão espaço para os pais biológicos existirem nesse sistema. É como tudo na constelação, é muito interno. Então é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para quem quiser falar sobre isso. Se você está pensando em adotar ou já adotou, não se preocupa. Precisa de um ajuste interno seu, que pode ser difícil? Pode, mas nem sempre. E a constelação pode te ajudar muito nisso. Quando a gente vai para o nosso lugar de força, todo o entorno também se ajeita. Vai também para os seus lugarzinhos ali, tá? Não precisa se preocupar, tá bom? Eu tô aqui, qualquer coisa, no @vouconstelar. Beijos e até mais. Tchau!